Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre crimes passionais. Culpados. É o que a sociedade pede, que seja apontado o culpado. Mas todos têm participação. Todos têm a sua parcela de culpa. Quem diz? Isto não sou eu. Diz o especialista, diz o psiquiatra, o psicólogo, o observador dos seres humanos. Aqueles que estão realizando o seu trabalho, mas estão também estabelecendo comparações e vendo, notadamente, os confrontos que são litígios, não, doutor? Na verdade, o grande problema é que o amor e o ódio são dois sentimentos fundidos. A gente ama e odeia com a mesma intensidade o mesmo objeto, ou seja, a mesma pessoa. Então a gente é capaz de matar a quem a gente ama. Ah, quem ama não mata. Não, quem ama mata. Está comprovado. E mata por amor. Isso que é o pior, né? Porque ama tanto que não suporta a ideia de perder aquela pessoa. Mais forte é a sensação de pertencimento. Exatamente. Quer dizer, é que nem uma unha. A unha é minha. A gente poderia viver sem uma unha, né? Que importância tem a unha? Acho que não serve para nada, né? Só para sujar. Mas a gente não suporta isso. Aquilo tem que ser perfeito. Então a gente vê nesse caso uma casa linda, dois profissionais bem-sucedidos, qualificados, uma criança lindíssima, quer dizer, o mundo sonhado por todos nós. E aí perder aquilo tudo de uma hora para outra por um toque de mágica. E não se sabe o porquê e a razão. Porque essas questões da paixão e do amor, elas não têm explicação. Tu vai indo por uma rua, daqui a pouco passa alguém que te deslumbra. E de uma hora para outra, tu tá apaixonado. Tu nem sabe quem é aquela pessoa, tu nunca viu aquela pessoa e tu tá assim, embebido de paixão. O melhor do que nós, Batista, que os psiquiatras, são os poetas. Os poetas sempre se anteciparam à ciência e falaram melhor e dizem tudo. Eu posso aqui falar 1000 coisas, mas se tu cantar Nervos de Aço do Lupicínio Rodrigues, vai falar tudo isso e muito melhor, e todo mundo vai sentir isso. Esse sentimento. O sentimento não tem tradução. O Jefferson vai ser não seria o poeta é quase sempre um fatalista? Ele tem uma sensibilidade. Vou te contar uma história que o Jefferson, não sei se ele estava em Santa Rosa. Lá em Santa Rosa tinha uma igreja ortodoxa russa. E tinha lá um padre, que não me falha a memória, era o Anatoly, não era isso? E o Anatoly tinha uma esposa, diga-se de passagem, a esposa do padre era maravilhosa, lindíssima, uma russa, uma eslava, que era uma deusa. Então todo mundo ia na igreja para ver a deusa. E ela cantava. E ela cantava em russo. Nós não entendíamos nada de russo. E a gente chorava. Porque ela cantava com um sentimento que te mobiliza. Então o amor é isso, não precisa entender. Existe uma mágica, né? Depois que ocorrem as coisas, que a gente vai entender. Ele não consegue entender como é que eu me apaixonei por ti. Mas vem cá, tu é assim, tu é assado. Mas a paixão, ela não tem explicação. Então, como no amor, o ódio é a mesma coisa. Como o cara foi fazer uma coisa dessa, uma loucura dessas, não é? Então, o que nos emociona no amor realmente é a loucura. Agora, essa loucura, ela tem método, ela tem metodologia, ela tem sinais e sintomas, que são avisos, né? São sintomas precoces, atitudes precoces, que a pessoa muda, às vezes muda para melhor até quando se apaixona, né? Fica melhor, né? O fulano está vendo passarinho verde, então fica mais amável, fica mais carinhoso, mais afetivo, acorda cumprimentando o humor todo mundo. É melhor, né? O humor melhora. Melhora uma barbaridade. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, uma pessoa que construiu todo um patrimônio, né? Uma coisa idealizada, era perfeito aquilo demais, quando te vê assim, né? Vê o filme, uma mulher linda, uma criança linda, um rapaz bem apessoado, né? Isso nos arrasa. É o sonho de uma família aparentemente feliz.
Eu digo aparentemente, porque quando você começa a trabalhar no caso, verificar os vídeos, as fotos do caso, você observa aquelas fotos, todo mundo rindo, uma felicidade aparente. Internamente, ele não soube trabalhar, do ponto de vista psicológico, né, com o sentimento de estar perdendo aquela mulher linda. No dia do aniversário dela, ele deixa uma mensagem para ela, manuscrita, pedindo perdão pelo ciúme que ele tinha, pelo que ele tinha feito errado, perdão, perdão, perdão. E no mesmo dia, a gente acredita, no mesmo dia à noite, ele descobriu os e-mails dela com outro rapaz, e aí ele comete o crime. Então ele vai de um sentimento de perdão, porque ele não soube lidar com isso. Tá? Aquele sentimento de posse, e o que a gente vê, que o deputado lembrou bem da novela, nós tínhamos uma sociedade, a sociedade brasileira é assim. Né? E nos estados menos evoluídos, ainda continua essa cultura de machismo. O senhor falou bem, se não tivesse morrido a criança, muitos iriam ainda defender a conduta dele. Ó, temos que lavar a honra. Porque estaria, em tese, comprovado o adultério. Quando ele teve acesso aos e-mails trocados entre essa mulher e um possível amante, quando ele teve acesso a isso, coisas carinhosas de homem e mulher, de um outro relacionamento, o homem que não está preparado para ver a sua esposa, né, descobriram uma possível traição, aquela coisa de explosão. Mas o que justifica ter matado a criança? Qual é a justificativa que se dá para isso? Quando se sabe que a maioria dos animais, pelo menos, protegem as crias, né? O que fazer com isso? Matou para que a criança não sofresse. Então revela já um perfil, né, pelo menos a nosso juízo, de doente. Matar a mulher. Bom, não suportou a traição, foi, como diriam os gaúchos aqui, não soube lidar com uma traição, com uma guampa, né? Na linguagem popular. Mas qual é a justificativa para matar a criança? Isso pegou bem o ponto na primeira fala. A tentativa de suicídio não é uma tentativa para efetivamente se matar. Fica aquela coisa nebulosa. Se quisesse realmente se matar, pularia da ponte do Jacuí, que é mais alta. E a chance... Então, na realidade, é difícil, nos crimes passionais, aquele que ocorre dentro da residência, assim, não há testemunhas, os relacionamentos, ninguém sabia dessa relação da mulher. Ninguém sabia. Ela não procurou ajuda, mandou um e-mail para o pai, referiu para as colegas de trabalho que estaria sendo ameaçada, mas não tomou as providências que deveria ter tomado. Aquilo que o senhor comentou, que a colega de Bento faz, e que a maioria dos nossos colegas que trabalham nisso fazem, que é procurar prevenir 3, 4 ocorrências, 5 ocorrências, violência do mesmo modo. Vamos chamar aqui, vamos conversar. Só o fato de você chamar a delegacia de polícia faz o indivíduo voltar a si. Eu tive um caso em Gravataí, até um médico, separando da mulher, e 3, 4, chamei o médico. Vamos conversar, o que está vendo? O relacionamento. Então, assim, não pode fazer isso. Vai acabar desaguando isso no homicídio. É muito complicado a gente trabalhar com esse tipo de tema, né? Eu acho que tem um elemento que o doutor Nogueira também puxou aqui. Como é que se explica, se nós, na ampla maioria, somos educados pelas mulheres, manter um sentimento machista? Eu vejo que o machismo, de certa forma, se configura como uma ideologia, uma ideia que o homem, né, o ser humano do sexo masculino, ele tem superioridade perante as mulheres. E toda ideologia, para se perpetuar, ela tem que ter o consentimento de quem é vítima, de quem está subordinado. Tal ponto que, durante todo o tempo da escravatura no Brasil, os escravos eram os mais convictos, na sua ampla maioria, que aquilo estava correto, que jamais deveria se questionar,
né, o senhor que era seu dono, porque ele estava aprovado pelas leis, pela estrutura religiosa, por todos os ângulos que se olhasse, o escravo era tido por ele mesmo como alguém inferior. E é muito difícil a mudança cultural. Hoje, obviamente, que é hegemônica a ideia contra a escravatura, certo? Mas ainda há muito racismo, fruto desse período. Então, o machismo também, que pese nós avançarmos em vários aspectos, quando entra o indivíduo com seus sentimentos, que são muito difíceis de explicar, ele aflora. Ele vem com muita força. E toda a nossa moral é muito hipócrita. Nós não temos, nós homens, muitas vezes coragem de discursar determinadas coisas em público. Mas no botequim, ali, na conversa de amigos, se expressa o verdadeiro machismo, certo? O senso comum escondido, ele se revela, inclusive nesses momentos que há um crime passional desse tipo. Então, a ideia que o homem pode sair com muitas mulheres, e quanto mais ele tiver parceiras, mais macho ele é considerado, ainda prevalece. Mas ele não admite a hipótese que um dia a sua esposa, sabedora talvez de tantos casos que ele tem, venha a ter uma aventura amorosa com alguém, que isso deva se continuar. Então ele acaba com a vida da pessoa como forma de vingar a sua tida honra, né? A pergunta que eu tenho certeza é do telespectador, que vale para os três. O fundamento disso tudo não está no plano econômico, na posse? Porque o homem é historicamente provedor. E historicamente provedor, dono. Até hoje, todos nós dizemos a minha mulher, e a minha mulher é uma posse. E o meu marido também. E o meu marido, que é o meu dono. Eu vou dar um é exemplo. o dono da minha casa. As minhas tias, eu convivi entre muitas mulheres, então eu tinha várias tias e primas da minha mãe, que também eu chamava de tias. Então elas diziam assim, a minha mãe se chamava Noeli. A Noeli do Gilberto. A Lisete do Wilson. Era assim. E também o contrário era verdadeiro. O Wilson da Lisete, o Gilberto da Noeli. Então, é que é o seguinte, se a gente vê que no ritual, a sociedade hoje ela se resume a dois rituais. O do casamento e do funeral. Só esses dois. E no ritual do casamento, as pessoas têm decoro e salteado o que está lá dito. O juramento. Na saúde, na doença. Na saúde, na tristeza. Né, na alegria, na tristeza. Então, se eu estou triste, tu tem que ficar comigo mesmo triste. Então, essas concepções é que tem que serem mudadas, entendeu? E isso está arraigado e toda menina ainda quer casar. Né? Elas têm, porque elas foram educadas de brincar de boneca, de casar, de vestir de noiva, do simbolismo, né? do vestido branco, da grinalda, da flor de laranja, esse tipo de coisa. Então essas coisas ainda estão muito introjetadas dentro da consciência coletiva nossa. Então isso que nós temos que mudar, né? Porque senão fica esse conflito, entendeu? Mas peraí, nós casamos, juramos que até a morte que nos separe. Então vai ser mesmo. Mas, doutor Nogueira, não sei se o senhor tem estudo sobre isso, mas a mulher tolera mais a traição do marido. Tolera mais. Essa moça, ela já foi traída. Essa moça que foi assassinada. Foi assassinada. Foi traída por o marido a traiu com uma mulher mais jovem e tal. Ela estava grávida na época. Ela perdurou o relacionamento dela por um bom tempo. Nem por isso ela chegou nisso. A mulher, não sei porquê, mas ela é mais tolerante com a traição. É que para a mulher, a traição é uma coisa física. Lavou, tá novo. E acabou. E o homem não. O homem, o envolvimento é mais emocional. Né? Então, quando ele vê que a sua parceira está dando a atenção, o carinho, o afeto que era dirigido para ele e deslocou para outrem, aí ele enlouquece. Ele enlouquece. Porque, na verdade, quando tu casa, a ideia de casamento é de segurança. Quem garante a segurança? O homem. A mulher, o alimento. Então, as crianças,
elas não suportam a ideia que os pais se separem, porque elas ficam com medo. Vou perder a segurança do meu pai. Por exemplo, na Gabriela mostra, quando a menina perde os pais que morreram no acidente, o noivo abusa dela e ela vai para o prostíbulo e acabou. Não tinha o pai, aquela figura do protetor. Né? Que aí não provedor faria. E protetor. Provedor e protetor. E a mãe também, porque a mãe é que alimenta, ela que garante o alimento da criança. Então a criança ela fica em pânico, entendeu? Ela fica num desespero. E aqui também, quando o sujeito sente que vai perder aquele seu amor, aquele seu objeto de afeto, e ele vai perder para o outro. Agora aqui tem um fato que a gente tem que chamar a atenção, que não é discutido nunca em lugar nenhum. Na psicanálise, nos estudos, não existe a figura do corno. Corno não existe. Em nenhum momento existe o corno. Não tem essa figura. Nenhum estudo mostra essa figura do traído. Não. Na psicanálise mostra que o traído, na verdade, ele é um homossexual reprimido que estimula a sua parceira a fazer aquilo que ele tem vontade de fazer e não tem coragem. Se nós partirmos para isso e vermos que, no fundo, o que está por trás da traição é uma questão homossexual, claro que a questão do homossexualismo hoje é muito polêmica, a gente tem que ter muito cuidado em colocar essas questões, né? Muda totalmente o conceito. Se a partir do momento, porque é o seguinte, quando tu diz que alguém é corno, é um troço pejorativo, como tu fosse fraco. Né? Não, ele foi. E entre as mulheres também, tu é uma corna, quer dizer, tu é mais fraca que a outra é mais bonita do que tu, é melhor do que tu, levou o teu macho. Né? E também, no homem, a mesma coisa. Ela arrumou um homem mais homem do que eu, que tem mais macheza que a minha macheza. Então eu perdi. Então eu fiz o corno. Mas no fundo, na psicanálise, eu acho que se nós mudarmos esse conceito, muda. Né? Claro que é uma coisa muito polêmica, muito profunda, né? Não é... E não é para um programa só. É. Isso vai longe. Né? Até porque, segundo alguns, corno é apenas aquele que sabe e consente. Não é o traído que não sabe. Conceito de alguns. Né? Eu creio que é o seguinte, é a forma como encarar essa situação. Aqui em Porto Alegre tem uma história, uma piada, que aqui parece que é piada ou lendo é verdade, e em Santa Rosa é real. Eu sei de duas histórias em Santa Rosa, verdadeiras, e aqui eu não sei se é verdade. Aqui tem a história do IAPI, do Robertão do IAPI, que o cara comia a mulher do Robertão. O Robertão era um cara enorme, jogava no time do IAPI lá. E era zagueiro rebatedor. Zagueiro rebatedor, famoso. E o cara que tinha um adultério com a mulher dele trabalhava aqui na Sé, na Rua da Praia, ali onde é o Museu da Sé antes, ali era uma unidade. Aí o Robertão descobriu e entrou lá na Sé e disse, vai matar o cara. Quando o cara entrou, saiu todo mundo correndo. Aí ele pegou assim a chave da casa, a conta da luz, da água, do colégio das crianças, assim, tu tá pegando ela, então agora tu vai pegar ela, os filhos dela, e tu vai sustentar tudo. E se tu largar ela, eu te mato. Né? Em Santa Rosa tem duas histórias. Uma na porta de um motel, que a mulher esperou ele com a mulher, a outra, levou ele, a outra, pro marido. E agora tu fica com ele. E outra que o sujeito saía de casa, dobrava a esquina e o outro entrava. Aí avisaram o cara. Um dia ele chegou lá, pegou ele com a mulher, pegou os filhos, pegou ele e levou para a mulher dele. Olha, ele está pegando a minha mulher, então agora ele fica com ela e com os filhos você se vira. Essa é outra conotação. E creio que essa vingança é uma vingança mais educativa e terapêutica. Tu quer pegar a minha mulher? Então tu pega. Nos anos 40, final dos anos 40, em Encantado, uma cidade predominantemente católica, machista naquela época, muito machista, um caminhoneiro voltou para casa antes do tempo anunciado e encontrou a mulher com outro. Tinha 2 filhos. O que ele fez? Ele construiu nos fundos da casa 3 peças para ela. Ela ficou trabalhando para casa e só não dormiu mais na cama dele e ficou cuidando dos filhos também. E ele na casa da frente com os filhos. Civilizado. Esse era civilizado, um gênio civilizado. Na evolução da Gabriela, que está agora, que o Jefferson falou, ela vai trair o Nassib e ele vai levá-la para o Bataclan, que é o prostíbulo. Né?
Porque o outro que quer traí-lo fica dizendo, tu tem que casar, tu tem que casar. Porque é o seguinte, te trair com a tua mulher é uma coisa, trair com a tua namorada é outra, né? É atenuante, né? O outro é agravante. Então, acho que o que nós temos que mudar é a sociedade, ela ficou tão menos exigente, flexível em questão da virgindade e outras coisas, que a gente tem que flexibilizar na questão dessa fidelidade, que seja enquanto dure o amor e a pessoa saber, né? Eu acho que essa atitude que o Kleber fala, que só o fato de chamar a pessoa lá e dizer para o cara, tu vai me obrigar a ter que te prender, então vai procurar ajuda, estou aqui para te ajudar. Né? É uma coisa preventiva e salutar e efetiva e funciona isso, sem dúvida, porque a pessoa fica com medo, ele se dá conta, ele se acorda. Ele se acorda da besteira que poderá vir a fazer. E sabe que está sendo observado. Ele não pode planejar nada para não ser descoberto. Se esse indivíduo cometeu esse crime grave, se tivesse procurado, tivesse chegado a notícia por isso, e ele tivesse sido chamado, ele voltaria assim e não faria uma besteira dessa. É a vergonha. Porque é o seguinte, o adultério não é crime, é contravenção, né? Não, hoje não é mais. Não está tipificado mais. Então é que, né, como diz, era crime antigamente, hoje não. Não tem tipificação hoje. Hoje não tem. Porque assim, ele podia ele denunciar ou ela denunciar e entrar com aquela separação de corpos, né? Que é legal, pronto, olha, então pode se aproximar. Eu acho que nós temos que evitar que se chegue nesse ponto. Mas a gente sempre fica postergando, não vai melhorar, não vai fazer. É que nem no suicídio, faz. Quem ameaça, faz. Né? A gente diz, não, isso é cachorro que lado não morde. Morte. Né? Então nós temos 3 suicídios por dia no Rio Grande do Sul, 25 no Brasil, né? E como disse o Jefferson, não sabia esse número, né? 5 homicídios, né, de mulheres, né? Que isso, por mês. Por mês. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje, mas temos 2 minutos para cada um dos nossos convidados. Começamos com o deputado Jefferson Fernandes. Eu acho que esse debate é fundamental para uma mudança de cultura. Se todos os canais de TV, rádios veiculassem mais essa temática, com pessoas discutindo, mulheres inclusive dando seu depoimento, porque é fundamental esse problema ser abordado amplamente a partir também das próprias que são estudiosas na área, ou são vítimas vamos dizer assim, uma certa epidemia que já se formou, porque ao constatarmos aí que mensalmente 5 mulheres são mortas em função do relacionamento frustrado com seu parceiro, com seu, enfim, marido, namorado, eu diria que isso é uma catástrofe, porque quando uma mulher é morta, a repercussão, para além da vida que se perde, no entorno é todo um trauma, porque são crianças jogadas ao léu, não é? Que ficam com essa marca para o resto de suas vidas. Eu convivo com pessoas da minha família que tiveram a mãe morta pelo parceiro. O próprio sujeito que comete o crime, ele não resolve, por mais que ele venha a se suicidar, ele não está resolvendo o problema. Está aumentando esse problema para a sociedade e para ele mesmo. Então, é uma temática complexa, tem que ter instrumentos, como hoje eu vejo, várias delegacias da mulher, cercada de profissionais, Conselho Municipal da Mulher, políticas públicas para acolher a mulher e seus filhos na hora que isso acontece. Para além disso, um processo de educação, de reeducação. E nós, homens, temos que admitir que esse tipo de relação não deve continuar. Muito obrigado, deputado Jefferson Fernandes, da bancada do PT, pela participação mais uma vez no nosso Democracia. Dr. Kleber dos Santos Lima. A temática é interessante, é uma temática que nós vivenciamos diariamente, né? Como o deputado Jefferson falou, os crimes passionais são extremamente graves, são crimes que poderiam, de alguma forma, ser evitados através dessa rede de acolhimento, de profissionais, até fora da polícia, mas de acolhimento psicossocial, assistente social, é importante isso, mas o mais importante é que nós tenhamos, né, a população tenha aquela mudança de cultura, né, de saber aceitar essas coisas que ninguém é propriedade, a mulher não é propriedade do homem. Não é porque ele paga as despesas que ele
prover o alimento e dar segurança e dar proteção, que aquela mulher é a propriedade dele. Nós temos que incutir isso em quem? Nas crianças, para a gente formar uma nova sociedade diferente do que era há 40 anos, que hoje é retratada na novela Gabriela, né? Quando a gente coloca isso, e vem até da música, o senhor falou do Lupicínio, doutor, uma vingança. O que é vingança? Né? Esses crimes graves, na realidade, as pessoas querem se vingar do outro, e às vezes se vingam até nos filhos, tá? Para atingir essa mulher. Então, nós precisamos de uma mudança de cultura, de uma melhor observação por meio das mídias, e para que tenhamos, no futuro próximo, uma mudança de paradigma nessa temática. Muito obrigado, delegado Kleber dos Santos Lima, delegado da primeira Delegacia de Homicídios de Porto Alegre, pela participação no nosso Democracia. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é. Quando nós fizemos esse trabalho, o Guia de Prevenção do Suicídio, o Manual de Prevenção do Suicídio, a gente fez uma articulação muito importante com a Secretaria de Segurança. E a Secretaria de Segurança está muito bem aparelhada na área de tecnologia, de informática, na TI. Então eu sugeriria aqui, já que o tema nos levou a isso, que a gente estimulasse essa prevenção com esses dados que nós temos, que são dados ricos, né? E a Secretaria ela tem essa agilidade, né? Então seria, porque a gente pode prevenir e evitar vários desses homicídios, suicídios, né? Então seria importante, né? A gente já conseguiu reduzir o número de suicídios no Rio Grande do Sul pela primeira vez na história, né? Sempre o Rio Grande do Sul vinha na frente. Reduzimos em 11% nos últimos 2 anos. E creio que nós podemos diminuir o número de homicídios também nessa área dos crimes passionais, né? Desde que se tenha uma prevenção. Então, se tiver um número X de boletim, aí tem que se fazer um estudo, chama a pessoa, né? E dá um exemplo, e não é tão difícil de fazer isso, né? Dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Vale a pena. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, diretor do Departamento de Psiquiatria do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, pela participação no nosso Democracia. E já que não há tempo para contestação, eu vou me atrever a uma declaração aqui, que é quase convicção. Paixão pode durar 30 meses. Paixão pode durar pouco tempo. Mas, acima de tudo, doutor Ricardo, eu acho que paixão é acima, sim, de tudo. Repito, não, sem ser redundante, é apenas uma reafirmação. É química. A grande razão está na química. Ela precisa combinar. Combinando, a paixão é mantida durante muito, muito tempo. Vamos chegando ao final do Democracia de hoje aqui, pela TV Assembleia.